Numa comunicação, o que importa mais? As palavras ou a energia que as palavras transportam? Vamos falar sobre isso hoje, fique comigo. Olá a todos, fico muito feliz em tê-los aqui comigo. Nós estamos aqui novamente para falar algo relacionado com energia e a vida física. Este canal visa ajudar-nos a assumir controle do nosso desenvolvimento, tanto espiritual quanto na vida física, e este tema é fundamental, comunicação. Fundamental e complexo, né, gente? Então vamos ver o que a gente consegue trabalhar com isso. Deixe-me primeiro recordar a todos vocês, principalmente aqueles que estão comigo pela primeira vez, que eu publico vídeos em diferentes idiomas. Basta você olhar aqueles que têm o thumbnail com o texto em azul, estes são em português, se você está interessado nos vídeos em português, tá bem? Toda semana eu tenho alguma coisa aqui para nós. Quanto ao uso das palavras e a energia, existem alguns ângulos para nós abordarmos aí. A primeira coisa é que algumas palavras, elas têm diferente carga energética em diferentes culturas. Mesmo o mesmo idioma, para nós empregarmos dentro de uma determinada cultura uma palavra, aquilo pode ter um sentido e um peso completamente diferente quando nós estamos em outra cultura, em outro país, ou num país grande. Se nós estamos a pensar, por exemplo, no Brasil, um país grande como o Brasil, às vezes as palavras têm pesos diferentes em diferentes regiões. Contudo, isto traz, de alguma forma, uma energia que vem com essa palavra por causa do significado. Mas este ponto é um ponto muito óbvio, porque é quase a comunicação da palavra em si somente. Existe algo que é uma intencionalidade que é colocada na palavra, e eu acho que isso fica muito mais confuso quando nós temos, às vezes, uma preparação para a comunicação que nos ensina, olha, use a palavra tal para ter o efeito tal, use a palavra tal para ter o efeito tal. Eu não estou falando a palavra para ser precisa, eu estou falando a palavra é ensinada ou usada para produzir um determinado efeito emocional ou de reação na pessoa que está ouvindo. Hoje em dia nós temos, o discurso politicamente correto, mas também temos aquele discurso, que é o discurso preparado para produzir certos efeitos. E quando nós estamos usando palavras desse tipo, alguém pode falar muito mansinho de amor, de amizade e do quanto a sabedoria máxima está com todos nós, respeitamos a todos, mas no fundo a pessoa pode ser uma arrogante. E aquilo pode ser somente um recurso que ela utiliza para deixar tudo aparentemente bem e fica confuso, porque por detrás ela tem uma intenção diferente, ela tem uma índole diferente. Então a comunicação nos confunde, porque às vezes nós vemos uma pessoa que está falando, por exemplo, de uma forma tensa, nervosa, exacerbada, mas dentro dela ela tem uma boa intenção, ela simplesmente está num momento difícil. Mas outras vezes vemos uma pessoa sedutora, uma pessoa que tem um determinado discurso, mas dentro dela o que ela quer no fundo é exercer algum tipo de manipulação ou sedução. Então nós temos que usar o quê? Temos que usar a nossa capacidade de perceber essa sutileza. É um pouco assim como o sexto sentido nosso, é um pouco como, em inglês eles falam um gut feeling, né? Uma sensação que a gente tem dentro, como uma intuição, e esta intuição nossa é muito importante que a gente a ouça. Ouvir essa intuição, ou dar valor a ela, não significa tomá-la como verdade absoluta. Por quê? Porque às vezes nós mesmos nos confundimos. Nós temos uma determinada reação ao assunto, ou à pessoa, ou à forma que a pessoa fala, porque aquilo nos recorda outras coisas do nosso passado, e nós sentimos aquilo como tendo uma determinada carga energética que na realidade não tem. Então é muito difícil, porque nós temos que ao mesmo tempo ter o discernimento de ver a carga energética da comunicação e das palavras e ainda separar o que poderia ser uma interferência nossa ou uma interferência, por exemplo, de espíritos que estejam por perto, presenças extrafísicas que estejam por perto, que poderiam estar afetando de alguma forma a interpretação que nós temos daquela comunicação. Neste caso, eu penso que nós temos que primeiro distinguir o que é mais importante para nós. A informação que está chegando, a carga energética que está vindo até nós, ou seja, a intenção por detrás daquela informação, ou simplesmente que nós tenhamos uma comunicação tranquila, aparentemente tranquila. Essa é a primeira coisa, porque é uma dessas três, ou a nossa maneira de ver a comunicação
sob um desses 3 pontos, vai afetar a nossa reação e a nossa interpretação daquela comunicação. Mas em qualquer instância, nós desejamos ser capazes de distinguir quando há um efeito verdadeiramente energético, penso eu, né? Pelo menos para aqueles que estão aqui ouvindo este vídeo. Então, quais são alguns métodos que nós poderíamos usar? O primeiro é fazer uma expansão, expandir o nosso próprio campo energético. Porque muitas vezes numa comunicação, e eu estou falando aqui da comunicação que nós estamos passivos, nós estamos sendo ouvintes, não é? Nessa comunicação é comum que nós entremos numa posição na qual o nosso campo energético está aberto e nós estamos a tentar compreender a informação que nos está sendo passada. Isso tem um lado muito bom, muito óbvio, mas também muitas vezes faz com que nós estejamos pouco mais desarmados. Então, quando nós expandimos o nosso campo energético, estamos atentos a tudo que está à volta, nós podemos distinguir interferências ou distinguir quando algo vem um pouquinho misturado na intenção da pessoa. Sabe quando a gente vê algo ou ouve algo que parece não ser exatamente como está sendo falado? E, obviamente, um outro método eficiente para aqueles que sabem fazer a técnica da ouve é aplicar a ouve. Por quê? Porque nós vamos ouvir as palavras, vamos estar mais sensíveis à energia, de modo que se há qualquer tipo de tentativa de influência, nós vamos distinguir. Hoje em dia tem muitos discursos sobre, né, como comunicar-se adequadamente, como influenciar pessoas. Tudo isso tem o seu sentido positivo, desde que seja feito com devida ética, uma ética mais ampla, mais universal. Contudo, palavras como ódio, amor, respeito, vingança, são palavras que têm um peso muito forte. Não importa como elas sejam ditas, elas traem determinado tipo de energia. Mas outras podem ser ambíguas e é a estas aqui que nós estamos nos referindo. E igualmente eu penso que é muito importante que nós tenhamos lucidez de que energia nós estamos colocando na nossa comunicação, porque há pessoas que são hipócritas, elas falam uma coisa, no fundo eles estão pensando outra. Mas às vezes não é somente caso de hipocrisia, não. Às vezes é porque a pessoa ela não consegue deixar com que a sua verdadeira essência seja manifestada, não só nas suas palavras, como também na sua energia, de uma forma aberta. Então existe uma dificuldade, às vezes, de ter essa coerência entre o que a pessoa pensa e aquilo que ela fala e como a energia sai. Se não há coerência, a energia sai esquisita. Já viram às vezes como quando nós estamos fazendo uma determinada comunicação, conversando com alguém, você quer dizer algo e a pessoa entende completamente diferente? Ou como às vezes nós somos uma determinada pessoa e na prática é como se ninguém conseguisse nos ver como nós pensamos que somos. Pode ser que o engano seja nosso, claro, mas também pode ser que nós tenhamos a intenção de manifestar algo, mas na energia isso saia misturado. Então as pessoas muitas vezes captam o que elas percebem pela energia e não o que elas percebem por aquela manifestação aparente que nós estamos tentando ter ou demonstrar. É muito importante tomar nota e distinguir esses detalhes, tá bem? Espero que estas pequenas dicas sejam úteis. Fique atento, conforme o que você quer obter, qual é a energia que você vai colocar. Vou fazer depois um vídeo para ensinar a todos vocês como criar o modo ideal de energia para certos tipos de comunicação. Se você está numa entrevista de trabalho, ou se você está conhecendo uma pessoa nova, ou se você está tentando fazer um networking para negócios, que tipo de energia e como é que nós podemos trabalhar o nosso campo energético para ter a condição ideal em cada um desses momentos, bem? Em outro vídeo nós falamos sobre isso, tá bem? Aí nós vamos abordar mais detalhes. Muito obrigada pela sua atenção, até o próximo vídeo, foi um grande prazer estar com vocês.